Certo. Bom, então aqui, pessoal, boa noite a todos. Temos aqui uma introdução à animação 2D, tá bom? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, a gente vai ver mais ou menos esses 5 grandes áreas aqui. Containers, né? Certo? Então, e para essa metodologia, né? Na verdade, é uma estratégia, né? Entidade. A gente vai ver como é que a gente acerta as sprites para a animação. Vou ver um pouquinho de arte em pixel, né? Pixel art. Veremos o editor de sprites no Unity e um pouco como funciona essa interligação com o sistema de animação, Animation Controller, né? E por fim a gente vai ver os scripts que a gente vai usar nesse laboratório sobre o terceiro jogo, né? Que é o jogo de RPG, tá bom? Então, os Game Objects, né? Então, quando a gente coloca eles na cena, né? Na hierarquia, perdão, que na verdade acaba indo na cena, quando eles são visíveis, eles acabam fazendo são receptáculos, né? Containers para as entidades que a gente vai. Entidade seria o quê? Um inimigo, um player, um cenário, né? Um canvas. Então, as entidades são a canvas, não, perdão, a UI, né? O Redap, por exemplo, né? As entidades são as funcionalidades no jogo, tá? Então, cada panorama ou cada a gente não fala bem ambiente porque ambiente é mundo, né? Mas cada etapa, né? Cada estágio, né? Etapa seria uma cena, né? E como que a gente monta a cena, né? A gente vai montando basicamente a cena é como é organizada a hierarquia. Então a cena é isso. O que está na hierarquia, hierarquicamente montado pelo designer, é a cena, né? Então, tudo que a gente está lá na cena são game objects, né? Às vezes visíveis, às vezes só funcionais, né? São os scripts. Por exemplo, na lista a gente tem corrigido aí, né? Como é que um script acaba virando um componente, né? Então, o script só vira componente se ele dá de monobehavior, né? E aí ele está anexado a um outro componente, tá? Colliders, né? Que são... Você pode ter colliders invisíveis, tá? Então, vocês têm game objects visíveis, os colliders, em geral, estão em volta deles, né? Os controladores, tá? Então, hoje a gente vai ver um que é o Animation Controller, né? Tá? E então, na verdade, essa entidade, né, um game object, né, ou o elemento na hierarquia, é um container, né, pode ser considerado um container, tá bom? E essa denominação, ela é uma particularização, então game object, né, é particularização de uma mentalidade, mindset, eu diria, né, separação por preocupações, tá? Então, em programação objeto, programação componente, né, você é uma metodologia de você ir organizando o seu sistema, né? Mindset, que você vai organizando as coisas por preocupações. Por exemplo, né? Recebimento, né? Caixa de recebimento, ou entrada de materiais, ou almoxarifado, ou controle de qualidade, numa linha, né? Ou inspeção final, ou solda, são preocupações, tá? E a gente, isso aqui em software, né, é um conceito de engenharia de software, sabe? Uma produção de software, né? Então, é dividir os módulos pela funcionalidade que cada um tem, tá? Então, como eu falei, o sistema, né? Cartão, né? Cartão criptografia da mensagem, são uma funcionalidade, tá? Então, ele tem uma preocupação funcional, né? E é encapsulado, são várias coisas que são executadas lá e, logicamente, algumas são ocultas, encapsuladas, e outras são interfaces, tá? Então, essa é a abstração, né? Esse é o conceito de abstração.
Então, aqui, antigamente no Unity, você podia ter um JavaScript, podia ter Bo, não sei se não puxar, e C Sharp. Agora, fechou, né? Porque, como eu contei na história inicial, né? A história do Unity, foram muitos colaboradores, um núcleo assim de uns 40, chegou até 200 inicialmente, né? Mas agora tem bem mais, né? Mas no núcleo, então, vários grupos trabalhando com várias coisas. O Unity, core dele era C Sharp, mas ele aceitava outras coisas. Mas depois não, depois da versão, depois que do 4 para o 5, né? Mais ou menos em 2017, se não me engano, acabou e aí só ficou C Sharp. Programação, né? Em módulos, né? Então, mas antigamente a responsabilidade era encapsulou, um componente, acabou, né? Mesmo em qual linguagem que fosse, né? Tá? Então, fica a cargo de cada módulo, né? Num game, a gente tem a renderização gráfica na tela, que em geral é a GPU ou a máquina de renderização, tá? Máquina gráfica. A gente tem, dentro da máquina gráfica, você tem várias entidades, né? Funcionando, por exemplo, o gerador de colisões, que são triângulos, né? Renderizador, figura de arame, perdão, né? E depois o renderizador, né? Tá bom? E o de colisões, que é a junção de vários triângulos, e etc, né? Então, qual que é a pegada desse negócio aí? O que você quer quando você busca com essa separação por preocupações? Primeiro, não perder tempo, ou diminuir a perda de tempo, né? Então, não ficar programando várias coisas de forma Ctrl-C, Ctrl-V duplicada, né? Ou módulos que fazem coisas muito parecidas, então, paralelamente. Então, funcionalidades duplicadas, tá? Ok, como é que a gente organiza isso no Unity, né? Então, você faz por entidade componente, né? Então, Unity, essa ideia não veio só do Unity, né? O pessoal de MMOG, né? Tá? Dos jogos multiplayer, né? Muitos jogadores que começaram com essa ideia aí, né? Exatamente por causa dessa ideia de coisa. Muitas pessoas colaboram, né? Então, vamos definir uma arquitetura de colaboração, então entidade componente, tá? Então, esse é o nome da arquitetura, entidade componente, né? Então, e sempre você tem uma composição sobre uma herança, no caso do Unity, né? Sempre é herdado de Bono Behavior, né? Certo? Então, os objetos, as entidades, reusam códigos, tá? Então, e você vai encapsulando, agregando, né? Mas sempre a partir de uma herança básica, né? Tá? Então, essa é o design entidade componente no Unity, tá? Então, como a gente tinha comentado na introdução inicial, um Game Object, né? É a principal entidade, porque é o que vai na hierarquia, né? Então, cada Game Object é uma entidade e os componentes são os próprios componentes mesmo. Então, o nome é mais do que... não é só para o Unity, mas então no Unity o componente é o componente mesmo, né? Então, cada elemento numa cena é um Game Object, certo? Mas os Game Objects por si só, né? Tem vários Game Objects, mas Game Controller, por exemplo, uma estratégia de controlar jogo é colocar um Game Object na hierarquia, mas ele não é nada, né? Porque por si só ele não é nada, tá? Então, a implementação da funcionalidade você vai agregando, atarrachando, montando os componentes, tá? E quantos você for, quais e quantos, com propriedades distintas de acordo com o que você quer chegar, né? Tá? A funcionalidade total, ou diríamos assim, localizada, parcial no lugar, total no outro, ou na cena tal é de um jeito, na outra cena é de outro jeito, né? Mas sempre desse jeito aí, né? Esse é o poder, esse é o grande poder para um design eficiente, mas acima de tudo versátil, né? Ágil e versátil de um motor de jogos, né? É assim você poder agregando coisas, né? Tá rachando coisas. Então, cada componente pode ser pensado com módulos distintos. Então, cada componente é focado apesar de a gente poder instanciar, né? A gente vai fazer prefab, por exemplo, né? E você vai multiplicando eles, mas especificamente ele tem uma funcionalidade bem determinada, né? Tá?
Então, um exemplo, né? Aqui eu tenho componentes: renderizador gráfico, detetor de colisão, integrador de física, né? Ou parte de interação física e o som, né? O audio player, né? Então, esses componentes, digamos assim, lista meio geral de componentes que eu vou usar numa cena, né? Então, nas linhas, a gente vai colocar as entidades, tá? E no X, na coluna, a gente vai colocar, que eu já coloquei 4 componentes, tá bom? Então, por exemplo, player inimigo no nosso jogo RPG, ou em vários jogos, né, não só no nosso, né, player inimigo, ele tem, né, o renderizador gráfico, o detetor de colisão, a interação física e som, né? Ok? Então, todos os são meio irmãos, só um nome diferente, uma designação diferente, mas em termos de identidade de componente, eles são muito parecidos, tá? A arma, né? Que no nosso caso aí do jogo vai ser uma lança, né? Uma flecha, vai? Flecha, lança tal. Não é flecha porque não tem arco, mas seria uma lancinha, né? Ele tem renderizador gráfico, tem detetor de colisão, senão não vai pegar o inimigo ou o player, né? No caso, o player não é lança, porque o inimigo não joga lança nele, né? E a integração física para dano, né? Mas não tem som, tá? Porque a nossa lancinha não tem som, tá? Se fosse um tacape, poderia ter som, né? A árvore, né? A árvore, arbusto, ele tem regressão gráfica e detecção de colisão. E, aliás, pessoal, vou até já... uma falha que eu vi nos jogos do ano passado, nos jogos do laboratório, né? Mas também pode acontecer que aconteça na falha no projeto de vocês, né? A pessoa não fez a colisão direito, então o arbusto parecia pequenininho e o player não passava, porque o collider do arbusto ou da pedra estava bem maior, né? A pedra, o arbusto estava assim, e o collider estava assim, o player ia passar aqui e não passava, eu tinha que desviar de uma coisa invisível, porque a pessoa, o designer não fez direito à detecção de colisão, né? Então precisa tomar cuidado com essas coisas, tá? É uma coisa de design, né? Tá? O morador da vila, um NPC, né? Ele tem também parte gráfica de colisão, mas nem interage fisicamente, mas, por exemplo, ele pode ter soltar um som, né? Uma pista, um comentário, né? Certo? Falar um áudio, né? Tá? De reação, etc, né? Tá bom? Então, isso, pessoal, é o que a gente vai no nosso jogo, tá? Já até meio de um review, né? Logicamente, o laboratório a gente vai fazer, mas esses são as entidades que a gente vai ter, que a gente vai ter no nosso jogo, né? E os componentes que associados a cada entidade. Tudo bem? Então, ficou claro o que é o design por, né? Ficou claro?